Educação é um processo que se desenvolve de ponta a ponta na vida. Desde que a gente nasce até a morte, estamos sempre aprendendo ou ensinando alguma coisa. Um levantamento feito pelo Censo da Educação Superior em 2017 revelou que quase 30 mil brasileiros com 60 anos ou mais estão matriculados em universidades. Segundo o IBGE, pessoas com 65 anos ou mais vão corresponder a 25% da população em 2060. Hoje, elas correspondem a 9%. Levando em consideração que as gerações X, Y, Z vão construir um futuro ao lado de uma geração de idosos, vale a pena entender como ocorre a educação na terceira idade e como todos devemos nos preparar para este momento. Nosso assunto de hoje é esse. Vem comigo! Meus convidados são a coordenadora pedagógica da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, Célia Sanches. A funcionária pública aposentada de 88 anos de idade, Yaraci Lins. E o professor de enfermagem da Univeritas, doutor em neurociência, Renato de Paulo. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com uma pergunta para vocês três. Eu quero que vocês falem sobre a importância da gente nunca parar de estudar. Isso é maravilhoso. É por isso, para trabalhar com a terceira idade, nós temos que usar a educação permanente, que é aquela educação que você tem na sua vida e vai até a morte. Não pode parar para não regredir. Então, nós trabalhamos com a educação permanente com nossos idosos lá na UNAT. Professor, e logo assim, quer dizer, pode falar com mais, né, falando da questão mais científica, mais biológica. Qual a importância disso da gente? Porque uma coisa é você estar em atividade, outra coisa é você dizer que está estudando, né? No caso, a dona Yaraci, ela está estudando desde os 66. Daqui a pouco a dona Yaraci vai contar isso aí pra gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Quer dizer, qual é um ganho muito grande, se a gente puder colocar assim uma porcentagem, quanto que é de ganho para o idoso que não está estudando e para o idoso que permanece ali estudando? O aprendizado, ele é um fator biopsicossocial. Então, toda vez que a gente interage, que a gente está novamente em contato com pessoas semelhantes a gente, com as mesmas dificuldades, a gente desenvolve no nosso cérebro o que a gente chama de compaixão. Isso para o idoso é crucial, porque o idoso que está isolado, que não está aprendendo, que não está interagindo, ele maximiza, ele aumenta a catástrofe. Ou seja, ele tem um problema, ele tem uma dor, ele acha que aquela dor é a maior dor que existe. É claro. Mas quando ele está em contato com outros idosos, contato com outras pessoas, ele percebe que o problema dele não é nem tão grave. E mais ainda, o cérebro da gente, ele trabalha com um mecanismo chamado de recompensa. Sempre que você faz uma atividade e você percebe que você consegue chegar ao fim daquela atividade, isso te dá um prazer tão grande. É interessante quando você está falando isso, porque quando o nosso idoso chega lá na UNAT, ele chega às vezes até um pouco deprimido. E daqui a pouco ele começa a fazer atividade, começa a participar de todas as atividades e também essa socialização com a coorte da mesma idade, o trabalho intergeracional também que tem lá na UNAT. Então, ele modifica, ele tem mais vontade de viver. Você olha para o idoso, você percebe a alegria de viver e de participar nas atividades. Então, é muito interessante quando você comenta nessa parte da educação. É interessante que o idoso continua estudando, pesquisando, participando, que ele tem mais vontade de viver. Quando o idoso ele se aposenta, fica dentro de casa, o idoso, a pessoa fala assim, ele só repete a mesma coisa, mas é claro, ele não está fazendo outra coisa, então ele repete. Eu fui funcionário público, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, aí ele fala o passado. Mas quando ele entra numa universidade, principalmente na UNAT, UERJ... Agora, sabe o que eu acho? As pessoas falam assim, até na televisão, né? Ah, o aposentado. Todo mundo é aposentado. Não, você é professor. Eu sou aposentado. Não, eu sou professor, jornalista, cada um com a sua ocupação, né? Então, até isso tira do idoso, quer dizer, ele não é mais um profissional. Agora, muito se fala assim, profissional.
profissional. E aqui a gente está tratando de estudo. E eu queria que a dona Yaracy falasse. Quer dizer, eu sei que a senhora a senhora tem 88, e a informação que eu tenho é que desde os 66 a senhora está lá na Universidade da Terceira Idade, fazendo atividades e tal. A senhora sente uma diferença do antes e do depois, quando a senhora começou, ou até de amigas suas que não fazem nenhuma atividade intelectual? A senhora percebe que existe uma diferença, sei lá, de humor, de emoção, como a gente está aqui conversando? Sinto muito. Há casos de amigas da época de trabalho, né, que não seguiram o meu caminho, que a conversa delas é completamente diferente da minha. Porque lá na UNAT, eu falo sempre, o UNAT é socialização. Que é a Universidade da Terceira Idade. Ela acolhe os idosos. E tem uma oficina da professora Cris Campelo, e ela costuma dizer, o idoso chega lá igual um camelo. Daqui um pouco ele se transforma e vira um leão. É mesmo. Quer dizer, chega meio envergado, né? Daqui um pouco ele é um leão. Ele muda. Que ele fala, ele canta, ele dança, ele declama. Isso é muito... Para mim, meu filho é interessante. Ele aprecia tudo. Ele me acompanha. Minha agenda, ele pergunta, qual é a sua agenda amanhã? Apoio da família, tem um apoio, tem que ter o apoio da família. Só tenho um filho, 3 netos e 4 bisnetos. Parabéns. Mas o filho é assim, todos os dias, telefone. Boa noite, tudo bem? Como é que foi o seu dia hoje? Bebeu água? Claro, tem que beber, porque desidrata muito rápido. O que comeu hoje? Como é que foi o seu dia? Mas olha só, dona Yaracy, vamos voltar. Porque a dona Yaracy, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e ela fez oficinas de poesia. E eu falei assim, dona Yaracy, a senhora tem alguma de cabeça? Ela, tenho, não sei o que. Eu falei, são quantas que a senhora tem? Ela fez assim, eu tenho de cabeça... Aí quando ela fez um D, eu falei assim, ela vai dizer 2. Ela falou 10 ou 11 de cabeça. Então, só para vocês terem uma ideia. O que a senhora já fez lá na Universidade da Terceira Idade em termos de oficina? Não, oficina eu fiz teatro. Aliás, a primeira oficina foi espanhol. Uau. Que lá tem idiomas, estrangeiros. vários idiomas. Tem 5. Fiz teatro, fiz biodança, fiz dança cigana, psicomotricidade, memória e arte. Voz, percepção, oratória. Que delícia, que maravilha. Muita coisa. Como é que a senhora se sente quando está lá? Saiu de casa, chegou lá, como é que é? Me sinto muito bem. Porque é um encontro com as amigas. Acho que é importante nessa fase você ter amigas da mesma idade. Conversar, contar o seu problema, que às vezes é parecida com o neto, etc. É muito interessante. Eu queria que você falasse, Célia, porque a gente fala Universidade da Terceira Idade, dá a impressão pro pessoal, são cursos superiores de graduação. Não, explica pra gente um pouquinho o que é a Universidade da Terceira Idade. A Universidade da Terceira Idade oferece vários cursos, mas é curso de extensão, é curso de 1 ano só. É claro que o idoso repete aquele curso porque adora e vai dando a continuidade. O único que demora mais um pouco são línguas estrangeiras, que é 2 anos. Mas que a dona Yaracy ficou os 2 anos lá? Fiz. Aliás, o espanhol foi feito em 3 anos. O 4º ano seria conversação. Ainda tem conversação. Se o idoso desejar fazer conversação da língua estrangeira, ainda faz conversação. Perfeito, perfeito. É claro que não vai ser um professor, mas dá para viajar e conversar no idioma, né? São quantas oficinas, são quantas palestras? São mais de 50 oficinas, tá? É dividida assim, em áreas, é a parte física, é a parte da saúde, da arte, que trabalha a educação. De dança de salão, várias atividades, danças ciganas e outras. E também tem atividade de tecnologia, que também trabalhamos com smartphone.
para o nosso idoso. Eles estão assim atualizados, entrando no WhatsApp, chama Tá Zap. todo mundo no Zap, no Insta tá e no todo Face. mundo. A senhora tem Instagram? Não. Não. Mas ela tem. Eu tenho WhatsApp. Mas Zap é a senhora Ah, normal. tá. Coisa Tá normal na sua participando. vida. Que doenças podem ser evitadas com o estudo, com o idoso mantendo essa prática do estudo, da leitura, da aprendizagem? Dona Iraci, um exemplo do como que o cérebro, na melhor parte da vida, deve ser bem utilizado e não traído por um joelho ruim, por uma coluna ruim. Então, o corpo bem conservado, ele pode ser muito útil. E como ela disse do filho dela, ao invés do vovô, que na maioria das vezes é um estorvo para a família, para ela, na família dela, é uma alegria, motivo de orgulho. Então, essa é a capacidade que o cérebro tem, que a gente descobriu só nos últimos 30 anos, de ser neuroplástico. Ele continua a mudar. E ele pode ser plástico tanto para o bem quanto para o mal. As doenças neurológicas também é essa neuroplasticidade, essa mudança do cérebro. Só que para o lado ruim. Então, quem deixa de fazer atividades cognitivas, quem deixa de socializar, quem tem experiências ruins em matéria de abuso de comida ou falta de atividade física, tem mais prevalência de desenvolver algumas doenças, como, por exemplo, Alzheimer. Então, Alzheimer hoje é uma doença que afeta milhares de brasileiros, principalmente os idosos, e há uma prevalência em mulheres. Por que disso? Alguns estudos apontam que as mulheres do passado, algumas delas, pelo machismo, pela sociedade, estavam privadas de interação, de aprender muita coisa, faziam muita coisa, mas da mesma coisa, repetindo. Isso faz com que o cérebro não use todas as valências. Quando ela disse que aprendeu língua inglesa ou espanhol, me enchi de felicidade, porque a ciência está provando isso. Eles acreditavam que aprender uma nova língua era um privilégio das crianças ou dos jovens. E está se mostrando que não. Era isso que eu queria te perguntar, porque até para línguas, para tudo, a pessoa fala, não, quando é novinho aprende, idoso já não aprende nada. Né? E você fala, quer dizer, é mentira isso, é um engano. É um engano. A gente vai chamar a Dona Iraci para provar que é um engano. E a gente vai provar que é um engano agora com a Dona Iraci falando uma poesia pra gente. Pode ser, Dona Iraci? Pode. Uma dessas 10, 11? A professora Cris Campelo, ela diz que é o meu carro-chefe, que é O Moço. Uma poesia de Moacir Sacramento, um poeta de conservatória. Ô moço, não me perguntem quantos anos tenho, e sim quantas cartas mandei e recebi. Se mais jovem, se mais velho, o que importa se sou ainda um fervilhar de sonhos, se não carrego o fardo da esperança morta. Não me perguntem quantos anos tenho, e sim quantos beijos troquei. Beijos de amor, se a juventude em mim ainda é fácil. Se aproveito de tudo a cada instante. Se eu bebo da taça, gota a gota. Ora, pouco se me dá, que gota resta. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim se criei filhos. Queiram saber de mim se obras fiz. Queiram saber de mim se amigos tenho, se alguém pude eu tornar feliz. Não me perguntem quantos anos tenho, mas queiram saber de mim se livros li. Queiram saber de mim por onde andei. Queiram saber de mim quantas histórias, versos ouvi e contei. E sendo assim, somente assim, todos vocês, por mais brancos estejam os meus cabelos, por mais rugas vejam no meu rosto, terão vontade de chamar-me, ó moço, ao ver-me passar aqui, ali,
não saberão certo minha idade, mas saberão por certo que eu vivi. Que demais, meu Deus, meu Deus, meu Deus, coisa linda, maravilhosa, escolha belíssima do texto, tudo maravilhoso. Tem só aluno assim lá? Só. Tem, olha, Gente. idosos assim maravilhosos, muito bom, que faz teatro, que Alguma, me canta. conta uma surpresa, uma coisa assim, Célia. Se você quiser, eu passo outra pergunta e você fica pensando. Tá, aqui, porque eu tudo adoro bem. história, não, né? não, tudo bem. É uma senhora que chegou lá na UNAD e ficou procurando fazer uma atividade ligada a manuais, né? E eu falei que não tinha, já tinha escrito tudo. Mas tinha algumas vagas ali, eu comecei a ler, tem alfabetização, mas a senhora já sabe ler? Não, não sei ler, não. Mas eu sei que não vou aprender porque eu já tenho 80 anos, vou fazer 80 anos, eu não vou aprender a ler e escrever. Eu disse, por que você não dá oportunidade para você? Vai, você fica 15 dias. Se você não gostar, eu arranjo uma vaga para você no artesanato. E aí ela foi. E ao passar do tempo eu acabo esquecendo, porque é tantas coisas que acontecem. Aí essa idosa apareceu e disse assim, a senhora lembra de mim? Eu disse assim, lembro. Não, não lembra não. Eu falei, você é aluna da UNAT, né? Não, porque muita gente... Você saiu bem, você saiu bem. Ela disse assim, eu estou amando, eu já sei ler em carreirinha. Ai, que bonitinho. Eu pensei que jamais eu fosse aprender a ler e escrever. Eu já estou lendo em carreirinha. Eu disse assim, que maravilha. E eu quero te falar uma coisa. Isso já tinha passado um tempo, não era um mês. O meu neto, ele se formou aqui na UERJ em Direito. E eu fui convidada para falar algumas palavras para aquelas pessoas que estavam se formando, que eram doutor. Demais. E aí eu peguei um papel lá e li para eles. E ela comentou o que ela tinha lido. Agora eu não me lembro no momento. Claro. Mas eu olha achei, que emoção. Eu achei isso uma história que jamais eu esqueço, porque ela não queria aprender porque ela tinha dificuldade. E entrou na universidade, aprendeu a ler e a escrever, e ainda ela disse para mim, eu ainda quero escrever um livro. Eu disse, isso é fácil, porque a senhora fala o que a senhora deseja e manda escrever e publica. Não, eu quero escrever o meu livro. Olha, eu quero escrever. bom. Só que... Célia, assim, olha o que você... olha o gatilho que você disparou na vida dessa pessoa. Porque ela não queria. Ela queria, vou pro artesanato, porque eu sou uma senhorinha, né? Então só vou ficar lá ocupando a minha mão, não sei escrever mesmo, não vou conseguir, minha cabeça já não... né? A gente escuta muito isso. É o gatilho que ela disparou e o gatilho que ela desligou, porque essas informações que a gente chama na saúde de nocebo, você não vai conseguir, você não tem mais capacidade porque é idoso, cuidado, você vai cair. São inverdades que as pessoas acreditam e têm como crença que o idoso se acha muito mais frágil do que ele realmente é. Então não se aventura a sair de casa, fica lá com medo das quedas. É importante prevenir queda, é importante saber que esse idoso não é mais um cuidador, ele precisa ser cuidado. O exemplo do seu filho, ele entendeu tudo, né? Agora é hora de cuidar da senhora. Qualidade de vida. Mas é crucial que a gente ofereça ao idoso esses desafios, incentivando eles. Parabéns por ter incentivado alguém a ter essa nova visão que ela aprendeu na sociedade que não seria possível. Eu sempre digo, a palavra-chave que nós usamos lá é o afeto. Nós estamos dando aula de smartphone. Não sim. é fácil para a terceira idade, mas lá é feita assim, uma pedagogia repetitiva. Por exemplo, o que foi dado naquele dia, quando na próxima aula dá uma repetida. O que nós demos tal aula? Nós fizemos isso, trabalhamos com foto, etc, etc. Agora vamos dar continuidade e colar, tá entendendo? Então, dá uma continuidade e relembra o que foi dado. Sim. Então, tem alguém que fala assim, eu não assimilei direito, mas qual é a dificuldade? E naquele momento é discutido a dificuldade, o aluno, agora estou entendendo, agora vamos dar continuidade. Então,
eu acredito que o aluno não fica com essa dificuldade, se sentindo assim, não estou aprendendo e vou sair da sala de aula. É porque é uma preocupação que a gente tem com criança, né? Então, muitas nossa vezes. preocupação é porque nós trabalhamos assim, com essa educação permanente, e pegamos de cada, por exemplo, um pouco de Paulo Freire, Ótimo. Piaget, Ótimo. Vygotsky. Nossa, Vygotsky. Esse trabalho todo, e nós tentamos trabalhar com o idoso na parte social, acompanhar para ver se realmente ele está indo bem na sala de aula. É feito um relatório, e eu percebo naqueles relatórios que o aluno escreve como o professor está dentro da sala de aula, né? Se tem falta, etc. E ele realmente, o idoso, ele abre o seu coração e comenta. E quando eu faço o relatório final, é um trabalho maravilhoso. Coisa linda, eu estou apaixonada. Professor, a dificuldade tem um papel importante também nesse processo. Como eu disse, toda vez que a gente realiza algo, o cérebro libera substância, principalmente a dopamina, que nos dá essa sensação de prazer. E essa dopamina, ela vem diretamente ligada à dificuldade que nós temos. Então, se o idoso ou se alguém na minha área, sou fisioterapeuta, não tem um desafio a superar, o cérebro ele se acomoda e não libera mais essa substância. Então, como a senhora deu o exemplo, nós temos lá no Univeritas pessoas na graduação com os 60 anos de idade, entrando para estudar, para fazer a primeira faculdade. Eu tenho uma experiência particular de uma mãe, uma filha e um neto na mesma sala de aula. Ai, que coisa linda! 3 Fazendo o quê? gerações fazendo enfermagem, se graduando. Então é muito bonito, porque a mais esforçada é a mãe. E ela tem a maior dificuldade, mas os dois, o neto e a filha, não ficam para trás para honrar aquela figura, né, que está aprendendo, que está se esforçando. E como você disse, essa aula que você repete, o nome disso é acessibilidade. É você dar oportunidades diferentes para as pessoas diferentes. Cada um precisa de uma forma de aprender. Então o professor hoje, ele tem que ser esse professor com olhar que se o meu aluno com maior dificuldade está aprendendo, esse aqui aprendeu também. Então, quando a gente acessa o estudante, dá para ele o desafio que ele é capaz e dá a recompensa, essa atividade do cérebro vai querer ser repetida. O contrário é verdadeiro. Era o professor de antigamente punitivo, né? Você não acertou, você não consegue, você não é capaz. Isso também gera crenças. Então, Claro. que as pessoas acreditam que não são capazes. Então, Mas além desse ganho, né, do hormônio, das substâncias, da recompensa, também existe, eu acho que, um avanço, né? Você sobe um degrauzinho, você me corrija se eu estiver errada, mas você sobe um degrauzinho quando você enfrentou uma dificuldade e conseguiu superar essa dificuldade, porque eu acredito que você lance mão de alguns recursos, descubra alguns recursos em você para resolver aquele problema. Perfeito. Recursos esses que você pode utilizar em outras situações. Eu quebrei Faz sentido para mim, é isso? Total sentido. O paradigma que a gente quebrou como professor em sala de aula, lecionando na graduação na Univeritas para as pessoas de idade, né? Quando eu entrei em sala e vi uma senhora de 60 anos, é que esse problema que ela está enfrentando, que é a graduação, ela não vê como um problema tão grande quanto o estudante de 18 anos que entrou. Ele acha que aquilo vai ser o grande desafio da vida dele. E a senhora fala, eu já passei por tanta coisa, que eu também... Não, mas é o verdadeiro papel, né? É o prazer, é o desenvolver, Então, é mais livre, ela é mais acalma os jovens. verdadeiro, É, isso aí. verdadeiro. Ela acalma os jovens, porque os legal. desafios que ela já passou, que já enfrentou no dia a dia, ela sabe que aquilo ali não é um grande problema. Então, o discurso dessa senhora é: problema é câncer, problema é doença, Outra estudar visão de não é um vida. problema. Então, para os Puxa, jovens é um privilégio conviver com pessoas da melhor idade. E essa melhor idade, hoje a ciência está trazendo um novo nome, que é a envelhecência. Então, assim como o adolescente de hoje não é mais igual o adolescente de 30, 40 anos atrás, não queira que os velhinhos de hoje sejam velhinhos como os velhos de 40 anos atrás. Eles vão curtir, eles vão namorar, eles vão aprender coisas novas, novas línguas.
Então a gente tem uma nova realidade que os profissionais de saúde hoje, os profissionais que vão lidar com a terceira idade, têm que saber enfrentar. Essa fragilidade não existe mais. Perfeito. Vou terminar, vou pedir para... Você quer fazer alguma consideração? Que a gente está no finalzinho do programa. Pode falar, Célia. Fala, é porque a terceira idade, a pessoa pensa com 70, 80 anos, não pensa em namorar, né? Então, eu percebo na dança de salão aquela dança, aquele contato e tudo, e aquelas senhoras que... Eu jamais quero ter outro marido. E lá acaba encontrando sua segunda cara metade. Até o amor. O amor, tá entendendo? Isso é muito gostoso. Nossa, demais, é muito lindo. demais. Queria que a senhora terminasse falando pra gente, né? A gente que, se Deus quiser, vai chegar à sua idade. Dando dicas de como chegar como a senhora. Dicas, por favor. Olha, essa pergunta me foi feita lá quando eu declamei no Ministério Público. Umas jovens estagiárias de direito e perguntaram. Eu disse, olha, a minha vida eu sempre levei assim. A palavra-chave, respeito, generosidade, Enche a gente, né? afeto e estar sempre sorrindo. É isso aí. Dá o bom dia, o boa tarde, o boa noite, desde o senhorzinho que toma conta do ponto de táxi em frente ao UERJ. Bom dia, seu Mário, o senhor está bem? Tudo bem? Isso, para mim, é uma... E procuro ter a minha qualidade de vida, que lá na UNAT, por isso eu convido todos os idosos que estejam em casa sem fazer nada, vão para a UNAT. Os cursos, como é que faz para participar? É todo final do ano. Chega em dezembro para se inscrever, sempre é no princípio de dezembro, mas sempre tem uma propaganda, sempre é divulgado. Gratuitos? Os cursos são gratuitos. E tem que, a única exigência é que tenha 60 anos. Sim. Ou a completar quando começar o semestre. E vocês estão pensando, a Dona Yaraci, eu pensei que ela morasse ali, né, perto, na Tijuca, porque é na UERJ. E ela mora na Barra. Então, assim, para quem não sabe a distância... Quanto tempo a senhora demora da Barra para chegar na Tijuca? Hoje está... Olha, dependendo do horário... Hoje, depois do meu amigo ciático, eu só ando de táxi. Tá, mas vamos lá, de táxi, só pra senhora ter uma ideia. Levo 1 hora. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, não é uma coisa, hora, né? E é agora com o amigo ciático, porque ela já está lá desde os 66. Andava de ônibus, pegava ônibus na Praça Sans Penha, ia de ônibus. Agora, eu quero agradecer muito a senhora pela dica, principalmente porque a senhora... Geralmente as pessoas falam assim, né? Você deve saber disso também. Não, eu como isso, eu sempre comi pouquinho, eu sempre bebi muita água, eu sempre não sei o quê. Geralmente são as dicas de longevidade, mas aqui não está nem falando de longevidade, a gente está falando de saúde mental. E a senhora falou uma coisa muito interessante, a senhora falou de felicidade, de alegria, de preenchimento. De afeto. De afeto, porque nós somos seres humanos, então não adianta achar que a gente é robozinho, que a gente veio ao mundo para compromisso, agenda e sucesso pelo sucesso. Né? Porque eu preciso aparecer, eu tenho que ter sucesso, o meu compromisso, eu não sei o quê. São importantes porque fazem parte da vida, mas a gente, enquanto ser humano, eu acho que é isso, né? Tá preenchido de sentido, de existência. E ela chega com a felicidade, vai cumprimentando as pessoas. Todo mundo. Todo mundo. Muito obrigada por a senhora espalhar essa felicidade e mostrar tanta coisa legal pra gente. Agora eu vou pedir, agradeço também a presença da Célia, do professor Renato. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Continuem fazendo muito mais isso aí. E pedir agora no finalzinho, eu vou me despedir, vamos combinar assim, eu vou me despedir do pessoal, e aí quando eu acabar de me despedir e falar até a próxima, alguma coisa nesse sentido, que eu nem sei o que eu vou dizer ainda, a senhora fala uma outra poesia pra gente? Pois não. Mas aí eu vou pedir pra senhora olhar pra aquela câmera ali, ó, 2, tá vendo? Aí a senhora fala tudo olhando pra lá, não olha pra gente não, que a senhora olha olho no olho dessa galera que tá em casa. Muitíssimo obrigada, gente. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. O sonho
Poesia da professora Solange Martinho. Na varanda aconchegada, num sofá já bem velhinho, tendo o sol como coberta e o canto de um passarinho. Consegui adormecer. Tive um sonho, desses sonhos que só nos fazem sofrer. Vi vocês me dando adeus de um jeito que fosse para sempre. Cochilei. Despertei uma pessoa batendo o meu rosto. Olhei e vi, eram vocês. Educação é um processo que se desenvolve de ponta a ponta na vida. Desde que a gente nasce até a morte, estamos sempre aprendendo ou ensinando alguma coisa. Um levantamento feito pelo Censo de Educação Superior em 2017 revelou que quase 30 mil brasileiros com 60 anos ou mais estão matriculados em universidades. Segundo o IBGE, pessoas com 65 anos ou mais vão corresponder a 25% da população em 2060. Hoje, elas correspondem a 9%. Levando em consideração que as gerações X, Y, Z vão construir um futuro ao lado de uma geração de idosos, vale a pena entender como ocorre a educação na terceira idade e como todos devemos nos preparar para este momento. Esse é o nosso assunto desta segunda-feira, é às 9 horas da noite. Vem comigo! Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até já!